permuta não paga boleto. Rede social, a gente só tá em contato com, num geral, coisas boas que as pessoas postam. Não é uma coisa fácil do tipo, eu vou trabalhar com a internet, vou trabalhar 2 horinhas por dia, vou ganhar rios de dinheiro e vou estar bem. Não, não é assim. Não é assim para ninguém. Oi, pessoas, tudo bem? Mais um vídeo no canal e eu confesso para vocês que eu pensei bastante o que eu traria aqui para vocês. Depois daquele meu vídeo falando que eu vou sair um pouquinho dos temas de viagens e falar mais sobre desenvolvimento pessoal, que tá muito no que eu tô fazendo agora, né, nessa minha nova fase. Mas eu acho que ainda preciso falar um pouquinho mais do porquê que eu tô largando os conteúdos de viagem. Bom, para quem acompanhou o canal aqui no curto tempo que eu postei os vídeos, né, pôde reparar que eram vídeos mais produzidos. Claro que não tinha nenhuma produção assim mega de estúdio, porque quem editava os vídeos era eu. E para vocês terem noção, eu levava em cada vídeo aqui de 20, 30 minutos, eu levava mais de 8 horas editando os vídeos. Não tenho e não tinha condições de pagar alguém para fazer essa edição dos vídeos. E assim, eram vídeos narrados e tal. Eu nunca fui de ficar falando enquanto tô viajando, né? Eu nem tinha e nem tenho os equipamentos que me possibilitam isso. E de qualquer forma, quando eu tô nas minhas expedições, nas minhas viagens, dos meus passeios, eu converso muito ali com o Gerson, né, com meu marido e tal. Mas eu não fico narrando assim como são para os telespectadores, o que seria bastante engraçado e interessante também. Mas não era meu foco, então o foco era ser vídeos narrados, onde eu contava um pouco do que aconteceu, mostrava situações e tal. E são vídeos que demoram muito para ser editados e tal. E aí muitas pessoas poderiam falar assim: Angélica, mas se você continuasse postando, continuasse fazendo seus vídeos, o canal poderia crescer, você poderia ganhar dinheiro com isso, principalmente aqui no YouTube, e começar a viver disso. Sim, é uma possibilidade, mas isso me demandaria um pouco mais de investimentos de tempo, né? E o que me sustenta hoje não são as viagens, então viagem realmente eu sempre fiz e faço nos meus momentos de lazer e de disponibilidade, tanto que hoje em dia um dos trabalhos que eu tenho, que é com fotografia esportiva, eu faço durante os finais de semana. Então, assim, é algo que realmente demandava muito tempo de mim e que por mais que eu gostasse de editar, eu gosto de editar os vídeos, eu gosto de rever as filmagens, lembrar dos momentos, isso é uma coisa muito legal. Quando eu, pelo menos, estava editando os vídeos, eu relembrava o que tinha acontecido, dava risada, parecia uma louca aqui em casa, vendo os vídeos, editando e dando risada do que aconteceu, lembrando dos momentos, isso é muito bacana. Mas, gente, uma pessoa que tem uma vida comum, que é o meu caso, né? E não é só o meu caso não, tá? Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu conheci muitos influencers e muitos deles, gente, muitos deles correm muito atrás de trabalho, né? Fazem muitos bicos para conseguir ter dinheiro para fazer as viagens, para financiar as viagens. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, é difícil viver da internet, é difícil você começar a engatar nas redes sociais e fazer aquilo virar um trabalho de verdade. Eu tentei para viagens. Eu tentei, mas demanda muito tempo. Eu percebi que eu precisaria fazer algumas alterações. Eu percebi que eu precisaria fazer algumas adaptações no estilo do que eu gosto de fazer para ser competitiva nisso. Por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse uma moto de alta cilindrada e eu fizesse as coisas que eu faço com uma moto de alta cilindrada, eu chamaria muito mais atenção. Porque as pessoas, elas se encantam mais por motos altas, motos grandes, por motos que elas vêm carregadas de um status. Então, por exemplo, sei lá, vou pensar hoje numa moto grande. Se eu fizesse os passeios que eu faço com uma Tenere 700, tenho certeza absoluta que eu ia explodir, que eu ia ganhar milhões de visualizações e tal, mas a chance de eu não conseguir fazer as coisas que eu faço com uma T700 é gigantesca. Eu teria que me limitar nos passeios que eu faço, porque os passeios que eu gosto de fazer, eles exigem um pouco mais de técnica, eles exigem um pouco mais de atenção, eles exigem um pouco mais de, querendo ou não, força, né? Eu gosto de estrada de chão, ir pra cachoeira, fazer algumas trilhas, e nas trilhas, necessariamente, vai cair com a moto. Quando eu caio com a minha moto, que pesa 150 quilos, já é pesado para levantar. Imagina se eu tô com uma moto de 200 quilos. Se uma moto de 200 quilos cai em cima de mim, que a tendência disso acontecer é gigantesca, não é igual cair uma moto de 140 quilos. Vocês concordam? Então, por mais que
eu faça coisas que muitas pessoas acham que são impressionantes, legais, estou em lugares lindos, que muitas pessoas gostariam de estar, ainda assim não atrai um público, vamos dizer assim, comprador. Por quê? Não são todas as pessoas que realmente gostam disso, é uma quantidade de pessoas menor. Só vê a quantidade de pessoas que andam com motos street e a quantidade de pessoas que andam com motos de trilha, motos trail. Sem contar os preconceitos que já existem entre quem anda, por exemplo, com uma Harley Davidson e uma Big Trail. Quem anda de moto vai saber muito bem do que eu tô falando. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fizesse as coisas que eu faço com uma T700, eu teria muito mais seguidores, eu teria muito mais audiência, muito mais visibilidade. Mas nunca foi meu interesse ter visibilidade, meu interesse sempre foi me divertir com aquilo, além dos desafios inerentes do roteiro que eu tô fazendo, que para mim sempre foi uma superação, né? Ainda mais eu sendo mulher, e aqui sem vitimismo nenhum, mas para mulher é muito mais difícil, porque imagina, gente, o Gerson levanta a minha moto 2 segundos. Eu, para levantar minha moto, eu preciso de toda uma preparação, de todo um posicionamento corporal, de toda uma técnica para conseguir levantar minha moto. Não é a mesma coisa, entende? Então eu sei assim que eu teria muito mais visibilidade, né? E poderia atrair muito mais marcas caso eu tivesse mudado o estilo da minha moto, ou pelo menos o tamanho. Mas isso para mim não é interessante e nem viável financeiramente, porque os custos de manutenção de uma moto de baixa cilindrada e uma de alta cilindrada nem se comparam. E nesse momento que eu banco e custeio todas as minhas despesas, eu tenho que levar em consideração a minha realidade, uma moto de alta cilindrada para mim não faz o menor sentido. Mas o motivo principal é realmente o peso da moto. Para mim, o peso da moto influencia muito. E por mim, se eu pudesse ter uma moto mais leve ainda, eu teria. Mas a gente sabe que motos mais leves, no caso, seria no caso uma moto de trilha, mas uma moto de trilha eu não posso pegar a estrada. E para mim não faz sentido, né? Não faz sentido agora. Essa é uma questão. Outra questão também que eu vi nesses últimos anos que eu tive mais contato com influencers e tal, tive realmente esse desejo de fazer disso aqui um trabalho, foi que assim, gente, o mercado, ele está bastante, me desculpa a palavra, o tom da palavra, mas foi o que eu percebi. Então tem muita gente assim que troca serviço, visualização e tal por permuta. Permuta não paga boleto. Tem muita gente fazendo isso. E, gente, permuta não paga boleto. Não quero ser hipócrita aqui. Eu já fiz algumas permutas, só que permuta não paga boleto. Para se tornar algo viável, eu teria que realmente tirar dinheiro disso, né? Tirar dinheiro para sustentar uma viagem. Viagens não são baratas. Por mais que eu faça uma viagem extremamente econômica, eu sempre busco hotéis baratos. Isso quando eu não acampo, os lugares que eu vou, a gente sempre come em lugares baratos. Então, assim, o nosso tipo de passeio, a moto em si já gasta menos, é um tipo de passeio barato. Porém, eu vejo que muita gente, às vezes, está nisso pela fama, por aparecer, porque, eu tenho milhares de seguidores, mas não ganha dinheiro com isso. Muita gente não ganha dinheiro com isso. Muitas pessoas mal fazem viagens. Elas fazem aquelas viagens que às vezes a marca paga, que não é exatamente o roteiro que ela queria fazer, para poder manter ali uma aparência. Ou faz os passeios perto de casa. E assim, cada um faz o que quer da vida. Se para essa pessoa tá feliz viver desse jeito, bacana para você. Para mim não tá. Primeiro que eu não quero estar limitada a fazer as viagens que a marca me propõe a fazer. Eu quero fazer os meus roteiros. Quero conhecer os lugares que eu tenho vontade. Eu quero ir pelas estradas que eu tenho interesse. Então, assim, se do que eu estou fazendo e eu gosto de fazer acabar surgindo um conteúdo, bacana. Mas eu não quero tornar uma obrigação isso e nem que eu só me limite a fazer o que as marcas estão me pagando, por mais que seja legal num primeiro momento. Por que é num primeiro momento? Eu parei para pensar, e se for pensar a longo prazo, será que se sustenta? Será que é legal mesmo? Eu tava conversando com uma influencer grande, e aí ela tava falando, né, desse desejo dela, de que se ela pudesse, ela viajaria offline, ela não gravaria mais as viagens dela, por mais que ela seja muito grata por isso, e por tudo que as redes sociais proporcionam para ela, mas hoje em dia, se ela tivesse a opção, ela não se exporia tanto. Aí você pensa assim, será que vale a pena realmente? Porque realmente é pesado, gente, se for parar pra pensar, né? Eu vou pra tal lugar, aí eu preciso parar pra gravar, preciso parar pra tirar foto, preciso chegar no lugar, baixar os vídeos, editar os vídeos, postar, entregar conteúdo. É pesado. É pesado. Quem já tentou trabalhar com isso e quem trabalha com marketing digital, que está muito presente nas redes sociais, sabe que é pesado.
um gasto de energia que tira o prazer, sabe, gente? Não sei se vocês são assim, mas eu acho que quem, né, acaba fazendo um pouco de conteúdo vai entender. Quem tentou fazer conteúdo e transformar isso num trabalho, acho que vai me entender um pouquinho. Talvez quem esteja começando não entenda isso agora, mas provavelmente mais pra frente vai entender um pouco. Fica pesado você querer transformar o seu prazer num trabalho. E ainda mais no começo, que tudo é muito difícil, que a gente tem pouco retorno, que aí a gente começa a conhecer as pessoas e ver o quanto que o mercado é prostituído. Você vai falar assim, nossa, é pesado, né? Será que eu quero isso mesmo pra minha vida? Será que isso se sustenta a longo prazo? E aí, gente, uma coisa que eu percebi olhando, assim, olhando outros influencers de moto que viajam bastante, vão pra lugares incríveis, e eu fico pensando assim, mas como que essa pessoa consegue se sustentar, fazer essas viagens? Elas trabalham exclusivamente com conteúdo? E aí eu percebi que não. Muitos deles têm um trabalho que proporciona eles viajarem com mais liberdade, um trabalho que pague bem, que eu acho que isso a gente acaba não olhando, né? Não reparando. No caso, eu tinha a falsa sensação de que aquela pessoa que estava viajando sempre vivia disso. E não necessariamente. Muitas vezes essa pessoa ela tem um trabalho que proporciona ela ter mais liberdade de tempo. E aí foi o que eu pensei: é isso que eu quero para minha vida. É isso. Eu quero ter um trabalho que me proporcione ter mais liberdade de tempo para fazer as minhas viagens. E aí eu comecei a olhar o mercado e ver, né, quais são as profissões do futuro aí, né? O que a gente tem aí de oportunidade de mercado que dá essa liberdade. E a área de tecnologia é uma das áreas que paga bem, por mais que hoje esteja mais difícil de entrar. Pós-pandemia, teve um pequeno recuo desse mercado, um excesso de profissionais. A IA veio aí também está mudando um pouco o cenário, mas ainda é uma área extremamente promissora, uma área que dá muita possibilidade, muita liberdade geográfica, principalmente que é uma área cujo grande parte dos profissionais, eles trabalham de home office. E aí eu falei assim, é isso que eu quero para mim. Porque, gente, a gente precisa colocar a mão na consciência e se agarrar à realidade. Rede social, a gente só está em contato com, num geral, coisas boas que as pessoas postam. Momentos divertidos, lugares bonitos. Mas por detrás das redes sociais, a realidade, ela não é mil flores. Aquela pessoa, ela trabalha, ela tem uma fonte de renda. E se a internet para ela é uma fonte de renda, a maior parte do tempo ela está trabalhando, precisando produzir conteúdo, uma agenda ali para seguir. Não é fácil. Quem trabalha com marketing digital, por exemplo, tem todo um roteiro para seguir, muito provavelmente está trabalhando mais de 12 horas por dia para poder fazer os seus lançamentos. Não é uma coisa fácil do tipo, eu vou trabalhar com a internet, vou trabalhar 2 horinhas por dia, vou ganhar rios de dinheiro e vou estar bem. Não, não é assim. Não é assim para ninguém. Não é assim, gente, não é, de verdade, não é assim. E não é tão fácil assim. Se fosse fácil assim, muitas pessoas estariam aí no bem bom, porque tem muita gente tentando. Tem muita gente tentando mesmo. Eu já conheci várias pessoas, eu tentei, mas eu conheço muitas pessoas que tentaram, que estão tentando, e não é fácil. Para piorar, ainda é difícil. Então, agarrando-se à realidade, eu parei, analisei o quadro e falei: eu preciso de um trabalho que eu ganhe bem, que me possibilite me bancar minha moto, as minhas viagens, e aí eu trago aqui e posto nas redes sociais porque eu gosto, porque querendo ou não, vira uma caixinha de memórias, é uma coisa que eu vejo depois e falo: nossa, que legal, eu visitei esse lugar, eu fiz isso. É muito, muito, muito divertido relembrar os momentos e acaba inspirando pessoas por tabela, não por obrigação, por assim dizer. Então, fica aqui o meu questionamento para caso você queira transformar o seu hobby num trabalho, se você quer deixar de ter esse porto seguro de diversão, porque aí pensa, né? Qual que é as férias de quem já viaja? É ficar em casa, visitar a família. E tá, a pessoa conheceu o mundo inteiro. E depois disso? Porque chega uma hora que esgota. E depois disso? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para largar isso e viver bem longe dos holofotes? É uma coisa que eu penso. Voltei aqui para as redes sociais, tudo porque eu estava conversando com algumas amigas e algumas falaram para mim assim: Angélica, você é muito inspiradora. E não, gente, eu não estou me achando nem nada do tipo. Eu acho que a gente acaba inspirando algumas pessoas. Os lugares que eu visito, eles despertam um pouco de curiosidade. Eu procuro até falar que não é para todo mundo, porque são lugares mais inóspitos, sem estrutura, então você precisa ter um pouquinho de desapego com algumas coisas, né? Como conforto, por exemplo, caso vocês queiram ir. Mas, em compensação, se vocês forem mais desapegados com relação a isso, vocês vão conhecer lugares maravilhosos e pessoas maravilhosas também. Ter contato com um lado do ser humano que quem mora em cidade grande geralmente não tem. Eu acho isso incrível. Mas também vai ficar para um outro vídeo.
Então eu acabei voltando aqui para a internet porque eu quero inspirar com o meu jeito mesmo. Acho que quem me conhece pessoalmente, é uma frase bem clichê, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. Tentar passar um pouco da minha visão de mundo, né? Por isso que eu voltei trazendo essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, porque é uma coisa que eu trago muito desde sempre mesmo. Inclusive, andar de moto veio muito disso, do autoconhecimento. Para mim, a moto, ela traz muito esse olhar para dentro, olhar para si, essa liberdade, se colocar em risco. E por mais que eu não volte para cá falando sobre isso, quem quiser acompanhar as minhas viagens vai poder acompanhar no meu Instagram, mas aqui no YouTube eu quero realmente trazer essa questão de que todos nós somos capazes, ninguém está limitado a nada. Quero voltar aqui falando sobre isso, né? Sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre liberdade, posicionamento, sobre mudanças. Eu estou nesse meu momento de migração de carreira, achar o meu lugar novamente no mercado, que eu não me vejo mais na área administrativa por muito tempo. Eu nem quero. Estou mudando de carreira agora aos quase 40 anos de idade e eu acho que, ainda mais hoje em dia, nunca é tarde para mudar. E eu quero aqui inspirar pessoas que estão nesse mesmo momento, que nem eu, que você não está sozinha, eu não estou sozinha. A gente pode se inspirar e se apoiar. E isso vai poder ajudar pessoas que estão assim como eu nesse momento de transição e de autoconhecimento constante, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Eu estou muito feliz com essa minha movimentação, porque eu pude parar e, na minha concepção, ver a tempo para onde eu estaria indo com esse desejo de transformar as minhas viagens no meu ganha-pão. Não estou falando isso criticando as pessoas que vivem disso, muito pelo contrário, eu acho que elas, dentro do que elas queriam, elas venceram na vida. E se elas estão felizes fazendo isso, acho ótimo. Inspirem-se nelas, caso você queira fazer isso. Eu vou trazer para você a questão de que ganhe seu dinheiro, seja bem financeiramente, seja próspero, para você poder fazer suas viagens em paz. Se você tem esse desejo de virar criador de conteúdo, porque é legal, vou trabalhar e ganhar dinheiro viajando. Gente, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, não é tão divertido assim. Tem muitas variáveis aí e você precisa parar e analisar bem, né? Não é tão fácil, não é tão simples e com certeza, por mais que seja legal viajar, depois de um tempo, quando isso é trabalho, será que vai ser tão divertido? Vou colocar um será porque para algumas pessoas pode continuar sendo. Então, fica aqui esse questionamento. É isso que eu quis trazer para esse primeiro momento. Como eu falei, as motos elas continuam na minha rotina, elas continuam ali no meu dia a dia. É uma coisa que eu amo fazer. Quando eu preciso desestressar, eu marco um passeio aqui com meu marido, a gente vai para uma trilha, vai caçar uma confusão. Mas no dia a dia a realidade aqui é outra. É isso que eu vou trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual que é a opinião de vocês que eu quero ver. Escreve aqui embaixo também o que vocês querem ver aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.